tudo bem com você? E estamos começando mais esse podcast Bacon, um podcast voltado pro público nerd, conservador, onde abordamos a cultura pop falando de filmes, séries, HQ, games, sem qualquer tipo de doutrinação, uma abordagem cristã, tirando assim, né, o melhor que essas mídias podem oferecer. Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, hoje, nesse 21º podcast Bacon, ultrapassamos aí a faixa dos 20 episódios. Trazemos essa obra, essa série western, sci-fi, essa obra aí do Velho Oeste de ficção científica, Westworld. Bacon Podcast. Meu nome é Lucas e eu queria dizer que as máquinas ouvem mais que os seres humanos. Por exemplo, a minha Siri sempre responde quando eu chamo. Junto comigo aí, também os irmãos Monzambani e a Fernanda. Ai, eu não aguentei. Essa Siri sempre responde quando eu chamo. Ela responde até quando eu não chamo. Eu não consigo, eu não costumei ainda com esse negócio. Aí que tá o perigo. Olha do aí, nada. Tá ouvindo até quando eu não chamo. É, do nada o negócio responde. Eu falo, que isso, gente? E também aí o Bruno. E é só tema legal, né? Western e futurista, tudo misturado. Sim, é legal. Eu vou até dar um abraço aqui pro Zuckerberg top. Que tá ouvindo a gente também, ele sempre escuta. Os chineses também, você tem um Xiaomi. Verdade. E como de costume, nesse podcast que honra os costumes, os bons costumes, vamos lá então, Bruno, dê-nos o resumo dessa obra. A Fernanda vai falar bastante pra gente o nome dessa série, tá? Porque ela tem um talento natural pra dizer o nome dessa série. Não vou jamais. Você é um ridículo. Só pra explicar para os nossos amigos ouvintes que não estão entendendo essa piada, a minha dicção, vocês sabem que já não é muito boa porque vocês me ouvem. E aí, eu não consigo falar. Não tem jeito de sair. Então, eu também não vou falar o nome da série, porque eu não vou passar vergonha em rede nacional. Obrigada. Essa série conta um futuro que não parece ser tão distante, onde foram criados parques temáticos com robôs que simulam períodos da história da humanidade. Então, a série começa num cenário de faroeste, e aí a pessoa pode pagar pra ir pro parque e se divertir nesse cenário, e aí ela se desenrola no meio de tudo, onde os robôs vão interagindo com os seres humanos e as coisas vão acontecendo no decorrer da história. Gente, quando me falaram desse seriado que seria no parque, eu achei muito legal. Eu falei, nossa, que sonho, eu queria ir pra um parque desse, não sei o que lá. Eu achei o primeiro episódio e eu falei, que negócio do mal. Porque, tipo, quando... Acho que foi o Bruno ou foi o Lucas que me falou. Falou assim, não, assiste, porque... Eu não vou falar o nome do seriado, porque, né, seguimos sem querer passar vergonha. Muita. Porque a gente já passa aqui vergonha nesse podcast. E aí, mas eu fui super empolgada. Falei, nossa, que da hora. É tipo ir pro parque do Harry Potter. Eu quero um negócio desse, inclusive, na vida real. Aí eu assisti o primeiro episódio e falei, gente, não é legal. É do mal, não queremos isso, não. O tema da série, que a Fernanda tava falando, eu falei também, é sensacional. Tipo, o filme de faroeste já é por si só um atrativo muito bom. Tipo, todo mundo gosta, principalmente os meninos, né? De um bom faroeste. Pra quem é nerd, pra quem é pegado em tecnologia também, um filme futurista sci-fi. Nesse caso é mais cyberpunk, também é bem legal. Você mistura as duas temáticas, fica muito bom. E aí, como se não bastasse, ele ainda traz toda essa discussão tecnológica de robô, consciência humana, de questão de armazenamento de dados. Putz, é muito legal. E a forma como ela é gravada, pelo menos a primeira e a segunda temporada, pô, já vou aqui, quem não assistiu, já se ferrou, já vai pegar uns spoilers aí. Já para e ouve só depois. Vai acabar total com a experiência do seriado se você ainda não assistiu. Presente e futuro meio que misturado, sem você saber, assim, vai revelando aos poucos. Putz, eu acho muito legal. A mesma coisa que fizeram no The Witcher, só que no The Witcher não funcionou muito bem. Essa série funciona tremendamente bem. Essa série, é sensacional. Principalmente a primeira temporada, por conta dessa questão
de trabalhar, né, o passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu descubro que... Gente, porque eu tava me apaixonando pelo William, né? Bobinho. Eu falei, nossa, como ele é bonzinho, que não sei o que lá. E aí eu pensava assim, eu não sei se eu posso torcer pra ele ficar com a Dolores, porque ela é um robô, né? Algo de errado não está certo nisso aqui. Mas aí quando você descobre que ele é o cara vilãozão do mal que só anda de preto no final, você fala assim, como assim? O que aconteceu com esse menino? Quando que ele perdeu a inocência dele? E é sensacional, porque o tempo todo eu torcia pro William encontrar aquele cara e matar aquele cara. Entendeu? E era ele mesmo. Meio que deu certo agora, né? Na terceira. Ó, a pessoa pulando Pulou, pra deu cenas um salto pós-créditos triplo da terceira agora. temporada. A pessoa foi muito longe. Assim. A última cena que foi gravada, Detalhe né? que falamos antes do começar o podcast, qual foi a nossa conversa. Gente, vamos tentar manter o quê? Temporada por temporada. Aí vai, esse menino vai pra cena pós-crédito do final da terceira temporada. Nos primeiros 10 minutos de podcast. Porque aí, conforme vai passando a primeira, e inclusive, principalmente na segunda temporada, descreve um pouco melhor qual foi todo esse processo, né, que levou ele a isso. Então, mostra que... E o que faz o parque ser moralmente muito errado, né? As pessoas muito ricas iam pro parque para fazer tudo que elas não poderiam fazer na vida real. Então, se ela queria matar, ela ia pro parque matar. Se ela queria... GTA, pornografia, né, cara? Um GTA. Ela ia pro parque. É o Red Dead Redemption Online. Exatamente. Né? É Só que uma coisa, aí que entra uma questão moral, né? Porque, beleza, a gente sabe que são robôs, não são pessoas, mas diferente, por exemplo, quando você tá com um console, ali você sentia tanto que ele foi capaz de se apaixonar por um anfitrião, né? Os robôs no seriado são chamados de anfitriões. Quase falei o nome do seriado, mas segurei. Então, o próprio William se apaixona por uma anfitriã, né? Então, isso prova que era uma experiência muito real e muito humana. Os anfitriões, eles aprendiam tudo com os humanos e você não conseguia... Essa era a proposta do parque, você não saber diferenciar um anfitrião de um ser humano normal. E então, não é só um jogo, né? Porque... E se você atirasse numa pessoa normal? Claro que o parque tinha, teoricamente, toda aquela... A gente vê que isso vai cair por terra nas próximas temporadas, mas teoricamente o parque tinha aquela segurança de não possibilitar que você machuque um ser humano de verdade. Mas como fica, eu falo até pela questão da emoção e do sentimento humano, de você atirar, você vê a pessoa sangrar, você vê a pessoa morrer, por mais que você saiba que não, você racionalmente saiba que não é um ser humano, como que você lida com isso de maneira fria? Né, mostra já que tem algo errado. Então, na minha teoria, as pessoas que iam pro parque não eram só ricas, mas eram sociopatas, né? Alguma coisa de errado elas já tinham. Claro que não eram todas as pessoas que iam que faziam isso, é porque mostrava que tinha gente que ia lá só pra viver uma aventura feliz no Velho Oeste. O que é bem legal, inclusive, eu faria isso com certeza, se eu tivesse dinheiro e existisse um parque assim. E tem o Beto Carreiro aqui no Brasil, né? Mas eu acho que não é a mesma experiência. Só que não é $40 mil a diária, né? Graças a Deus. E também acredito que não seja a mesma experiência também, né? Sim, aproveitando essa bela introduzida aí também referente àquilo que simboliza o parque, né? E até agora nós já sabemos que é um parque onde convivem seres humanos com os anfitriões, né? Que são esses robôs, esses androides, né? Peraí, não é Android. A definição de Android é que tem alguma parte humana. Então não é... Isso aí não seria um ciborgue? Tá certo, falei errado. Android que parece humano, ciborgue tem parte humana, é isso mesmo. Não, e mesmo assim eles têm parte humana, porque é feito com DNA dos seres humanos. Eles são inteiramente feitos à base do ser humano. Bom, enfim. Isso eu não lembro. Também não vamos entrar nessa discussão. É isso, não sabemos se é ciborgue, se é Android ou se é robô. Uma curiosidade, ela é baseada num filme, né, do mesmo nome, né, que é esse que a Fernanda não colocou ainda, Westworld, que é de 73, né, e que traz essa mesma temática, essa convivência entre os homens e os robôs. É interessante, sim, porque quando a gente entra nesse universo da literatura, quando falamos sobre robôs, não tem como não citar o escritor russo, o Isaac Asimov, né, que é famoso por conta da sua trilogia lá da Fundação, e o mais famoso de todos, que é o livro dele,
dele, o Eu, Robô, que nesse livro, provavelmente tudo que a gente conhece é baseado mesmo na literatura do Isaac Asimov, porque esse livro, Eu, Robô, ele é da década de 50 e ele já introduz as 3 primeiras leis da robótica, que depois a gente vê inúmeros filmes e séries e obras de ficção científica que é muito baseado nisso, até o mais recente aí, que a gente pode citar, que é aquele jogo lá, o Detroit Become Human. E assim, essas 3 leis, assim, quando a gente cita elas, você já consegue associar com muitas coisas. Primeira lei é que um robô não pode ferir o ser humano, que é o princípio de Westworld ali também, né? Começa assim, dessa forma. Esses anfitriões, eles não ferem os humanos que estão dentro do parque. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, né? E a terceira lei, que um robô deve proteger sua própria existência, desde que ela não entre em conflito com a primeira e com a segunda lei. Então, essas são as 3 leis bases aí, né? Uma curiosidade aí da literatura sci-fi. Inclusive, tem aquele filme, né? Que é baseado nesse livro. O Eu, Robô, exatamente. É baseado num dos contos, que esse livro são vários contos, assim, que vai contando sobre o desenvolvimento da robótica. É muito interessante, assim. Quem gosta de sci-fi, esse esquema, assim, é bem legal mesmo esse livro. É uma leitura muito, muito tranquila também. Uma curiosidade aí bem, assim, importante, né? Essa série, ela foi desenvolvida pelo Jonathan Nolan, né? A Lisa Joy e o Jonathan Nolan. O Jonathan Nolan nada mais é do que o irmão do famosíssimo aí diretor, né? O aclamado Christopher Nolan, né? Inclusive tem um dos filmes, o Christopher Nolan, que foi dirigido por ele, que quem escreveu foi Jonathan Nolan, que é um que se chama... como que é? Amnésia, pelo menos na tradução aí do... brasileira Herbert Richard, ficou como Amnésia, não sei como que é o nome verdadeiro mesmo, né? Já que você tá falando da obra em si, algumas coisas que me prenderam já direto na primeira temporada dessa obra, independente do conteúdo dela, assim, primeiro que ele não trata o telespectador como imbecil, né, como a maioria das séries e filmes recentes. Parece que tem um personagem que ele foi criado só pra explicar o que tá acontecendo pra pessoa que não tá prestando atenção. Ele sempre narra os acontecimentos no meio, assim. Isso não tem o Westworld, isso é ótimo, porque me incomoda esse tipo Inclusive, de coisa. você fica mais confuso do que segue um tiroteio ao longo da principalmente na primeira temporada. Eu fiquei assim, não tô entendendo nada, você só vai entender, tipo, no último episódio. Que é bom, faz parte da experiência, exato, né? Uhum. E que perde totalmente isso na terceira, mas tudo bem, depois a gente chega lá. A terceira é outra pegada também diferente, né? Mas a segunda já não é tanto. Tipo, porque como a gente já tá esperando que isso aconteça, na segunda, pelo menos acontecia, eu falava assim, isso aí, não é agora, entendeu? Você já fica esperando, entendeu? Sim, mas ainda tem, só que você já tá mais calejado, né? Você já fica mais esperto, né? E outra coisa que também eu gostei muito dessa série são os atores e a atuação deles, assim, tipo, tem um monte de ator famoso, a qualidade com que eles fizeram os efeitos, os atores que contrataram, você vê que é muito... Sim, tem o Rodrigo Santoro, diretamente do clipe da Sandy. É claramente o ator mais famoso e mais conceituado que tem ali, né? Mas ele é brasileiro, então a gente tem que falar que ele tá lá, porque eu gosto dele. Abaixo dele tá o Anthony Hopkins, né? Um pouco abaixo dele, Mas nenhum deles é brasileiro, então vamos falar do Rodrigo Santoro. Ele tava lá representando o nosso país, entendeu? Que teve falas, né? Que teve falas nessa série. Até a terceira temporada conseguiram trazer ele. Eu achei... Diferente das Panteras, que ele só apareceu mostrando só o peitoral dele, mais nada. Eu não vi essa as aqui ele fez Panteras. alguma coisa. Você vê que ele fez 300 também. Ele fez 300, Então, tem o Ed Harris também, né? O nome do William. Que também é um puta ator. Isso, Ed Harris. Eu não sei quem é ele. Eu não conheço ele. Ele faz aquele filme do Jim Carrey lá, que é tudo uma mentira, a vida do cara, que ele é o diretor do filme, da vida dele ainda. Como que é o nome daquele filme? O Show de Truman. E ele também tá no filme Mãe. Valkyria também tá no filme, né? O Ciclope, tem a galera da Marvel também ali, né? Sim. Nossa, agora que você falou que eu percebi que é a mesma pessoa. Eu sempre, todo podcast eu faço isso, vocês repararam? E qual que é o meu problema com reconhecimento de atores? Todo podcast eu faço isso. Agora que você falou. Por quê? Vocês têm que me avisar antes, que assim eu paro de passar vergonha. E colocaram também o Aaron Paul, né? O Aaron Paul sendo o Aaron Paul. O Caleb. Ele tá muito... Caleb. Ele tá muito Breaking Bad, mano. Da terceira temporada. Sim. O menininho lá. Que eu também não sabia, vocês me falaram. Mas é porque eu assisti, 3, 4 episódios de Breaking Bad até hoje.
E tem aquele personagem, aquele ator famoso francês também, o Vicente Cassel lá. Ah, é verdade. Só faz filme cult. Tem muito, né? Muita gente famosa. O vilão da terceira temporada é conhecido também, não é? É, o Vicente Será Cassel. que... Acabou de Ah, falar. é esse cara? Eu não sabia. O Serac. Jeffrey Wright, que faz o Bernard, vai fazer Batman, né? Ele vai ser o comissário Gordon. Vai Ele ser vai? o comissário Gordon. Isso mesmo. Aham. Oh, eu achei ele um ator muito bom. Inclusive, ele me surpreendeu demais. Ele é triste, né? Então, só pra quem tá ouvindo entender, essa questão do parque. O parque ele foi criado por dois sócios, né? O chamado Ford e o Bernard, não, e o Arnold. O Ford estava mais interessado, dava a impressão, né, quando a gente viu o seriado, que ele estava mais interessado nessa questão do dinheiro. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam, mas é o que eu lembro. E o Arnold não. O Arnold, ele era um cara mais sonhador, digamos assim. Ele tinha passado por uma tragédia familiar, perdeu o filho, enfim. E aí ele criou os anfitriões como se fossem filhos dele, assim, sabe? Tanto que a primeira anfitriã que foi criada é a Dolores, que é a principal das 3 temporadas. O sonho dele era que os anfitriões criassem consciência. Tanto que esse é a trama que acontece na primeira e segunda temporada. É sobre essa questão se os anfitriões podem ou não criar consciência e como vai se dar esse processo, né? E como a humanidade, ela contribui ou não para isso. Ele nessa busca, enfim, quando o parque começa a fazer sucesso e vai ser vendido, ele pega e... não é que ele se mata, ele faz a Dolores matar ele. Ele dá um comando pra Dolores, né? E ela acaba matando ele. E aí, ele faz isso para que o parque não fosse aberto, para que pudessem continuar estudando e os anfitriões não fossem escravizados como eles foram. Porque ele tinha um carinho especial. Basicamente é isso. E o Ford construiu o Bernard, que é um outro anfitrião que até a segunda temporada, se não me engano, ninguém sabia que era anfitrião, baseado no Arnold, com os pensamentos do Arnold, enfim. E aí a trama também se desenvolve nesse sentido, porque na primeira temporada o Bernard é tipo o chefe da equipe que cuida dos anfitriões, e ele tem contato muito com a Dolores, e ele começa a perceber essa questão de que eles estão desenvolvendo alguma coisa que pode ser chamado de consciência ou algum tipo de erro no programa, que não é natural. E aí na segunda temporada você descobre que na verdade ele é um anfitrião, e aí ele vai criando consciência também. Aí na terceira temporada você descobre que mó galera era anfitrião, até o menino da segurança era anfitrião, e o Ford era um sem vergonha. Entendeu? Basicamente, mas ele era ótimo. É interessante você falar sobre esse despertar da consciência, porque nesse jogo aí do Ford versus Ferrari... Oi? Ah, tá. Que foi esse Inception aí? Ford versus Ferrari. Eu acho que a Ferrari ganha. Esse jogo aí do Arnold com Stallone... Tá de brincadeira. Pô, alguém controla esse menino. O Arnold, ele queria que houvesse apenas uma atualização do sistema, né? E o Ford, ele tinha uma crença de que a evolução vinha através da dor. Então, é interessante até porque em todas as narrativas, né, você sempre é um jogo de dor. Enquanto tiver ser humano ali dentro daquele parque, ali vai ter dor, né? Não tem como. Mas... O pobre dos anfitriões só se ferra. Gente, a Dolores dá muita dó. Sim. Mas assim, por exemplo, o Bernard era a questão a morte do filho. Dolores é o sofrimento, a lembrança do assassinato dos pais. A Maeve é por conta da morte da filha. E até mesmo o Ford, que era uma pessoa, ele tinha um remorso muito grande por ter perdido o grande amigo dele, né? Que era o Arnold, né? E o cachorro. Então, ele acreditava muito nisso. O cachorro também. Que aparece, lembra dessa história. Porque ele também, o Ford, se eu não me engano, sofreu muito quando era criança, enfim, teve uma infância pobre. Uma coisa dessa questão da consciência que eu acho muito interessante é que nos anfitriões, eu acho que, se eu não me engano, é na primeira temporada ou na segunda que mostra isso, é colocado um programa para que eles sigam um papel, né? Então, cada anfitrião tem um papel para desempenhar dentro do parque. Então, a Maeve é a cafetina, a Dolores é a filha do fazendeiro que sempre vê os pais sendo assassinados e no final ou ela é salva pelo príncipe ou ela é estuprada pelo vilão, enfim, alguma coisa assim. E todos eles têm um papel a desempenhar e sempre termina mal. E eu achei muito interessante o papel do Rodrigo Santoro. Me chamou a atenção mesmo, não era porque era ele, porque só foi me tocar depois. Ele era um ladrão que buscava um cofre e aí quando, em determinado momento da série, mostra que eles abrem o cofre e o cofre tá vazio. Então, ele foi dado um papel pra ele buscar, lutar, morrer por uma recompensa, que ele faz isso todo santo dia, né? Porque todo santo dia ele desempenha o mesmo papel. E quando ele consegue,
antes, sabendo que depois vai morrer, porque ele, né, sabe que é um anfitrião, ele não tem nada, então a recompensa é vazia. E isso me fez pensar muito sobre a relação que o seriado passa dos anfitriões, mas também com a realidade de quantas pessoas, como as pessoas, elas desempenham um papel, elas fazem alguma coisa diariamente, elas buscam com todas as forças alcançar um objetivo e no final das contas, quando muitas nem conseguem alcançar, né? Morrem antes disso ou acontece alguma coisa que as impede, mas muitas vezes quando elas conseguem é um objetivo vazio, porque é um objetivo que está focado na riqueza, no hedonismo, no pensar só em si, no pensar só no prazer, no pensar nas coisas materiais. E aí isso me lembrou muito, tem muito a ver com a questão da logoterapia do Viktor Frankl, né? Porque em determinado momento da logoterapia, o Viktor Frankl afirma que nós precisamos buscar um sentido além de nós mesmos. Se nós buscamos um sentido em nós mesmos, nós não sobrevivemos às tragédias das nossas vidas. Então, quem não tinha um sentido além de si mesmo não sobrevivia aos campos de concentração, por exemplo, né, no caso dele. Mas quem tinha um objetivo que ia além de si e que ia como algo mais profundo, conseguia encontrar sentido na vida e conseguia permanecer. Aí ele faz esse paralelo sobre a questão das pessoas que desistiam, elas basicamente abortavam a dimensão espiritual da vida delas e se tornavam como máquinas que repetiam sempre o mesmo processo e que seguiam a comandos externos e já não eram mais responsáveis pela sua própria vida. E isso tem muito a ver com a dinâmica dos anfitriões no parque e que na terceira temporada a gente vai ver que inclusive tem muito a ver com a dinâmica dos humanos dentro desse mundo do seriado, que eu não falarei o nome. É interessante que a primeira e a segunda temporada, ela retrata muito, assim, essa tomada da consciência através do labirinto, né? E o labirinto, ele é mostrado como um círculo. É até interessante que você falou que através aí da logoterapia, né? Que, querendo ou não, essa conscientização com o que está de fora transforma aquilo que está dentro. Através de coisas que você se apega, que estão externas, né? Você consegue sobreviver interiormente, né? Consegue se manter, né? Digamos assim. E precisa ser algo... tem que ser um estímulo externo, porque se nós ficamos presos dentro de nós mesmos, a gente fica preso dentro desse labirinto, né? E a gente nunca consegue sair para a realidade, porque o Viktor Frankl trabalha muito essa autoconsciência, mas em relação à realidade, para não ficar preso no labirinto. Mas é importante também que tem que ser algo de profundo, então não pode ser algo externo, tem que ser algo externo, concreto, mas profundo, então não pode ser simplesmente, sei lá, um cofre, uma riqueza, um corpo bonito. Não, nisso você não encontra sentido. Tem que ser algo que te leve a não um aborto da dimensão espiritual, mas sim a encontrar o transcendente dentro de você, a encontrar, por exemplo, as pessoas que sobreviviam ao campo de concentração porque elas sabiam que elas precisavam sobreviver pela família, pelo amor, por aquilo que elas estavam lutando, por aquilo que elas acreditavam, é sempre algo mais profundo, né? A religião ajuda muito nesse sentido. O que não em momento algum aparece no seriado, né? Interessante isso. O seriado, ele já retrata a tomada de consciência dos robôs, né? E ao contrário, é um movimento contrário. Não é um movimento de dentro para fora, porque o segredo do labirinto está dentro. Então é um movimento de fora para dentro, né? Então você percebe que esses robôs, eles têm que sair dos papéis que eles estão vivendo para dentro desse labirinto, dentro de si, encontrar ali, criar uma tomada de consciência, né? Através de todas essas experiências, chegar até o centro do labirinto, né? Então você percebe que é um movimento contrário, né? Aí você já percebe que tá tudo errado. Sim, exatamente. O quanto a gente percebe que a empresa ali, ela estava querendo mais do que isso, ela estava querendo armazenar dados de comportamento e da consciência das pessoas para depois recriar nos robôs e para depois tentar recriar a própria pessoa copiada. A gente percebe mais pra frente na série isso. E também é um paralelo da gente ver com a realidade, né? Porque hoje a gente está imerso em tecnologia, também imerso nessa revolução, que chama de quarta revolução industrial aí, né, que é dos dados,
as pessoas buscam cada vez mais manipular também a consciência das pessoas pelos dados que elas estão armazenando para algum fim. No caso, hoje a gente vê esse fim comercial claramente, né, que a gente até brincou no começo, mas os celulares, eles captam o que a gente fala e eles começam a oferecer aqueles produtos e aquelas coisas relacionadas ao que a gente conversa. Ele sabe onde você está, os horários que você costuma ter na sua vida para fazer as suas coisas. Ele capta todo esse tipo de dado e vai tratando esse tipo de dado para criar grupos de indivíduos para consumo. Espero que hoje eles usem só para consumo, né? A gente não quer entrar em teoria da conspiração aí, mas hoje a tecnologia está armazenando dados de tudo que é jeito também e está inclusive entendendo o comportamento de cada pessoa, de todas as formas. A gente vê aí vários exemplos de pessoas que... isso é verdade mesmo, né? De pessoas que, por exemplo, com um simples celular, né? Os que andam, todo mundo vive com o celular, né? Pra cima e pra baixo. Já tem gente já que sabe onde você tá o tempo todo, né? Que já tá monitorando, com a desculpa aí do coronavírus, etc. O fato de você estar com o celular o tempo todo, tem casos que, por exemplo, a pessoa, ela fala assim, ai, eu queria um violino. E de repente, quando ela mexe no celular... tudo aquilo que ela acessa, começa a ver várias propagandas de violinos, entendeu? Então você fica assim, pô, vale até o teste até, né? De você ficar falando de uma coisa, né? Pra ver se isso dá certo mesmo, né? Mas você percebe que existe, né? Essa manipulação daquilo, não só daquilo que você fala, mas dos lugares que você frequenta. Então tudo aquilo começa a vir mais pra você nas redes sociais. Quanto mais você acessa uma coisa, mais o algoritmo entende que você gosta daquilo e vai lançando aquilo na sua cara, né? Então... eu trabalho com isso, o Bruno sabe, né? Porque eu acho que eu já mostrei pra ele. Mas quando a gente vai criar uma campanha no Google, no Facebook, etc., eu consigo direcionar. Então, eu consigo direcionar pela sua renda, pelos seus interesses. Então, o tipo de coisa que você gosta, o tipo de coisa que você não gosta. Eu consigo direcionar... eu vi uma pessoa que fez uma campanha assim, você que tem de 20 a 24 anos e faz aniversário em março e é do signo de peixes e é mulher e não sei o que lá... esse anúncio é pra você. Provavelmente a pessoa gravou isso para todos os meses do ano, para vários anos que seria um público-alvo dela e para os dois sexos, e lançou. Então apareceu exatamente pra mim no mês que eu sou, do dia, tipo, o cara consegue acertar até o dia do meu aniversário, entendeu? Porque tudo isso ele consegue, quando você vai fazer uma campanha, a gente consegue definir isso na hora de setar a campanha. Então eu consigo definir também só quem tem iPhone, quem acessa só pelo celular, a localização, só para quem é de Boituva, só para quem é de Indaiatuba, só para quem, sei lá, gastou tanto. Tudo isso eu consigo definir para fazer uma campanha. E isso sou eu, né, que tenho um acesso básico das campanhas. Imagine as grandes corporações que têm acesso a bilhões de dados do mundo inteiro porque a gente tem o que está disponível. Não, a gente tem o que está disponível no Facebook, mas, por exemplo, imagine os bancos que têm acesso ao que está disponível no Facebook, ao que está disponível no banco, ao que o governo tem de nós, porque eu não tenho acesso ao que o governo tem de vocês. Eu trabalhava numa área de desenvolvimento de modelos para prever comportamento para banco. Então, a gente tinha informação de milhões e milhões e milhões de pessoas e milhares de dados sobre cada pessoa. Então, pensa que quando você está no Facebook, você vai fazer um cadastro de alguma coisa, você coloca o CPF e informações sobre você. E aí, conforme você vai usando, essas informações vão sendo armazenadas. E as empresas vendem informações entre elas. Quanto mais dinheiro você tem, mais informação você consegue comprar. E quanto mais informação você tem, mais precisa é o seu conhecimento sobre determinada pessoa. E aí você junta grupos de pessoas com comportamentos parecidos e oferece aquilo que você sabe que é o que aquelas pessoas com aquele comportamento querem. E é exatamente esse o tema da terceira temporada, né? Uhum. A série, ela traz a realidade onde isso já saiu do controle. Nós ainda estamos um passo atrás. A chance da gente chegar onde já saiu do controle é grande. Porque hoje a gente vê leis de proteção ao consumidor, proteção de dados da pessoa, muito, muito fracas e com um lobby muito forte para que elas não passem de uma forma ética para o consumidor, para o indivíduo, mas sim favorecendo as empresas de usarem da forma que elas bem entendem. Tanto que empresas são... muitas vezes as empresas são processadas por esse tipo de coisa. O Facebook já se meteu em várias enrascadas por causa disso, né? Porque não existem leis claras
sobre como usar esse tipo de dado. Então, para você partir disso, a manipulação de pessoas, a manipulação de grupos, de todo tipo de coisa, não só comercial, é muito fácil mesmo. E é interessante ver a que ponto chega isso, que pra mim foi o sensacional da terceira temporada. Assim, em relação às outras temporadas, a roteiro, a essa questão do presente, passado e futuro, a terceira temporada não tem isso, ela é uma temporada muito mais simples e até muito mais sem graça no sentido da ação, etc. Mas o que foi abordado pra mim na terceira temporada é sensacional, porque basicamente fala sobre essa questão do livre-arbítrio. A humanidade chegou num ponto onde toda a podridão vai pro parque, né? E que ela tá tão manipulada, tão dependente dessa questão da tecnologia, que precisa os robôs acordarem, começarem uma revolução para mostrar para as pessoas, espera aí, ó, vocês estão definindo, estão determinando a sua vida. O menino principal da terceira temporada tava lá no programa que ele ia se matar com tantos anos e que ele ia ser jogado de uma ponte. Então, assim, o programa tá prevendo que você vai morrer, e porque ele vai se matar, ele não conseguia nenhum tipo de emprego. Ele tentava conseguir emprego e ele falava assim, é porque você não tem o perfil. Aí ele falava, mas o que eu faço pra ter o perfil? Aí ele falava assim, não, você tá ótimo, mas você não tem o perfil. Por quê? Porque as empresas que iam contratar já sabiam que ele seria um suicida. Aí é claro que ele vai virar um suicida. Ele acaba acabando com o livre-arbítrio e a possibilidade dele de escolher sair dessa situação. Porque a própria sociedade em si já não dava essa possibilidade, né? E são as máquinas criando uma revolução, porque as máquinas estão manipulando a humanidade, né? Basicamente isso. Se revoltarem e falarem assim, não, vocês, né, a princípio parece que eles estão querendo acabar com a humanidade. E no final, a Dolores ela fala aquela frase do começo da primeira temporada que também é muito bonita, que fala, existe feiura nesse mundo sim, mas também existe beleza. E eu escolho, em vez de ver a feiura no mundo, eu escolho ver a beleza. E aí ela explica por que ela faz toda essa revolução. Ela mata muita gente, mas ela faz... não justifica, claro, mas nada nesse seriado se justifica, na verdade. Mas ela faz tudo isso para que os seres humanos pudessem ter a possibilidade novamente de serem livres, porque os seres humanos não estavam sendo livres, consequentemente os robôs estavam sendo escravizados, e ela falou assim, os seres humanos nos fizeram sofrer muito, mas eles nos ensinaram a beleza. Então a beleza que tinha no parque, a beleza que ela, enquanto anfitriã, acreditava, foram os seres humanos que ensinaram. Isso pra mim assim, foi sensacional, foi uma jogada de mestre, assim, exatamente por pensar que a gente chegou num ponto tão grave que a gente precisa que as máquinas nos digam que tem algo errado, porque nós estamos deixando outras máquinas, que no caso era um mecanismo lá que previa todos os acontecimentos, nos dizer o que fazer, em nome de salvar nossas vidas e que o mundo não acabe, porque tudo isso era feito com base de que a previsão do computador lá era que se não fossem feitas essas coisas, as pessoas, se não matassem pessoas, se não drogassem pessoas, se não fizesse todo mundo parecer um robô, a humanidade seria extinta dentro de não sei quantos mil anos e o mundo iria acabar. Só que isso me fez pensar, vale a pena você viver assim? Porque você não tá vivendo, né? Mostra a falta de humanidade que essas pessoas perderam, mas a falta de consciência do transcendente. Você tá tão apegado a esse mundo que você prefere abrir mão da sua individualidade, abrir mão da sua humanidade para não perder o que você tem aqui. E não leva em momento nenhum em consideração que existe um futuro, né, que pode existir, porque não se fala nada no seriado, que pode existir uma vida após a morte. Não tem essa questão do transcendente. E a Dolores, ela fala muito isso, que aquela máquina, aquele computador virou o deus dos humanos. Por muito tempo, os humanos eram os deuses para os anfitriões e aquela máquina era o deus dos humanos. Então, a que ponto eles chegaram, né? Ainda pensando na parte do tudo isso que você falou, englobando na questão dos dados, tem dois conceitos de análise de dados, de criação de modelos,
que explicam muito essa questão da série. O primeiro é o Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, que é o que explica a Dolores. Então as máquinas, elas vão cada vez mais colhendo dados novos e aprendendo mais, e aí elas criam novos modelos, criam novos algoritmos, com as informações novas que vão chegando e vão se atualizando. E o segundo é modelo autoexplicativo com variável futura, que é um erro. Quando isso acontece na criação de um modelo, significa que você errou. Você está usando uma variável que você já sabia como seria. Tipo, então, quando você cria um modelo, você tenta olhar o passado para prever o que vai acontecer no futuro. Só que aí, esse erro acontece quando você acaba colocando uma informação que não deveria entrar porque ela já é do futuro. Você consegue ter esse tipo de informação. Mas por que eu estou falando isso? Porque explica a máquina. Esse é um modelo errado, porque ela manipulava as informações para dar o resultado que ela queria. Então, o cara que lá o cara do Breaking Bad, esqueci o nome do personagem, o Caleb, ele estava para se suicidar, mas o modelo levava ele a isso. Não é que o modelo previu, o próprio modelo fazia ele se suicidar. Então isso é um modelo errado. Isso é um modelo mal feito. E como os robôs do parque não estavam sendo previstos por esse modelo, eles fugiram disso e acabaram aprendendo tanto que eles já chegaram ao ponto de poder mostrar para a humanidade o que é ser humano. Porque a própria humanidade esqueceu essa questão da humanidade. E foi preciso que um robô lembrasse aquilo que é ser humano, né? Pois é. É uma temática também que a série bate muito de frente, né? A Fernanda ela já chegou até a falar um pouco sobre isso, que a Dolores, quando ela cita que existe beleza, que foi isso que fez com que ela ficasse do lado dos humanos, né? Porque ela percebeu que ainda ela até fala numa cena ali fantástica dela com a Maeve, né? Quando ela convence a Maeve, ela fala que por mais que eu vi uma ali e outra ali, sabe, em poucos lugares, né? Eu vi mais maldade do que beleza, mas ainda assim eu vi beleza e vale a pena lutar por isso, né? A série, por que eu tô falando isso? Porque a série, ela cria uma depreciação com o ser humano no começo, na primeira, na segunda temporada, né? Porque ela coloca os robôs mesmo como, os anfitriões como aqueles que são os bons, né? Os inocentes, os puros, e os seres humanos como aqueles que são os maus, né? Aqueles que são corrompidos, aqueles que só tem maldade, que só quer ver sangue, que só quer viver coisas que não viveria na realidade, e acaba utilizando, né? Acaba usando, né? Abusando dos anfitriões, né? Dos robôs ali do parque. E depois eu achei interessante, porque assim, eu não concordo com essa visão, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia foi gerada uma visão aí com o ser humano, né? Que o ser humano, ele é o câncer do mundo, né? E que é uma praga que precisa ser extinta. E é engraçado que existem muitos ativistas, né? Que lutam aí pela causa aí do boi, da vaca, enfim, né? que falam isso, né? Abertamente. Eles, tipo, pessoas que preferem um cachorro do que um ser humano, né? E que pessoas que não têm essa terceira lei que os robôs têm, né? Que é de defender a sua própria espécie, né? E muitas vezes a gente não encontra isso no ser humano. O ser humano muitas vezes não tem esse instinto de querer defender a sua própria espécie, né? E acaba colocando um animal ali no altar, né? Como um deus, né? E que é um bicho que sofre e que a culpa do sofrimento é do ser humano. Mas acaba esquecendo, né? Que o ser humano, se a gente for entender pelo lado da fé, é uma linguagem, né? Pelo lado científico, é uma outra linguagem, porém que caminha pro mesmo rumo. Por quê? Na linguagem da fé a gente entende que o ser humano, na sua essência, é um ser bom, né? Porque foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas agora, quando a gente busca convencer pelo lado científico, é só a gente falar simplesmente que o ser humano é fruto de uma evolução de bilhões de anos. Entendeu? E como que um ser desse não merece nenhum tipo de estima? Um ser que evoluiu do nada, entendeu? E um ser que durante todo esse período, toda a sua evolução, foi aquele que defendeu a sua casa, defendeu a natureza, né? Se você for pegar aí eras de extinção de espécies que existiram, vamos, ainda nessa linguagem científica, né? A extinção dos dinossauros, como que ocorreu? A própria natureza. A própria natureza acabou com os dinossauros, não foi o aquecimento global, não foi isso, né? Enfim, foi a própria natureza, chegou o tempo e pronto, vamos eliminar, entendeu?
E muitas vezes a gente coloca o ser humano como vilão, a natureza como a mãe, né? Aquela que é boa. A natureza também é criação, é algo bom, assim como o ser humano, né? Que a protege, a defende, né? E a série eu achei bonito porque ela fecha assim, ó, por mais que existe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ainda assim existe beleza no ser humano, né? E eu achei isso muito bonito. E uma coisa também que me chamou muita atenção dessa terceira temporada, e que junta com a primeira e com a segunda, que também me lembrou muito essa questão da logoterapia do Viktor Frankl, né? Porque na segunda tese da logoterapia ele fala que muitas pessoas, elas afirmam que é melhor perder-se na massa do que confrontar-se consigo mesmo. Então, por quê? Porque ao confrontar-me comigo mesmo, eu tenho que... ele defende que para uma pessoa se tornar um ser humano de verdade, ela precisa guerrear contra si mesma, ela precisa sangrar, ela precisa sofrer, para que ela encontre dentro dela o sentido, para que ela se reconheça enquanto pessoa, para que ela seja capaz, né, dos atos heróicos, dos atos de sacrifício, enfim. E muitas pessoas, para não assumir a responsabilidade pelos próprios atos, para não assumir as responsabilidades da própria vida, elas preferem se perder na massa. E quando elas se perdem na massa, elas dão possibilidade para que elas sejam dominadas por um tirano, que não as vê como ser humano, mas que as vê como coisa, e que começa a tratá-la como coisa. Então ela escolhe não lutar por ser um indivíduo, não lutar por ser um ser humano, aceita entrar dentro de uma massa que decide o que ela é e o que ela faz, passa a ser vista como coisa e passa a se ver como coisa. E é exatamente esse processo que a gente vê na terceira temporada, né? Então a gente vê em um dos momentos quando a Dolores libera lá os dados de todo mundo e mostra o que a máquina lá tinha sobre cada uma das pessoas, o povo entra em pânico por ver aquilo que eles são. E porque eles nunca lutaram contra isso, fica muito mais difícil. Então, se eu não me engano, é o Bernard que fala sobre isso, que ele fala assim: as pessoas passaram a vida inteira sendo controladas pela máquina sem lidar com esses impulsos de violência, de egoísmo, de sofrimento que eles tinham. Então, era dito para eles o que fazer a cada momento. A partir do momento em que se mostra quem são essas pessoas, elas não conseguem lidar. E o que elas preferem fazer? Elas preferem voltar a ser manipuladas por um tirano do que lidar e abrir guerra contra si mesmo e lidar com seus problemas. Então, nesse momento, começa a anarquia. Então, começa um grupo que quer quebrar tudo, quer destruir o sistema, quer acabar com o mundo, porque tá revoltado. Tem outras pessoas que estão lutando fortemente a favor do sistema, apesar de ser um sistema que está controlando elas e tratando elas feito coisa, determinando se elas vivem ou se elas morrem, o que elas fazem, o que elas pensam e até o que elas dizem, e defendem esse sistema porque preferem perder-se na massa do que confrontar-se consigo mesmos. E aí precisa que a Dolores e o Caleb, né? Caleb façam todo o percurso, enfim, da terceira temporada. E no último momento, a decisão, eu acho legal porque não é ela que decide, não novamente, porque se fosse ela que decidisse, seria novamente um robô que decide pela humanidade, né? Mas não, ela dá a decisão na mão dele. Ele escolhe se ele sabe o que vai acontecer, ele escolhe se vai destruir o sistema, se vai manter o sistema, como vai fazer. Então, ela faz novamente os humanos serem os protagonistas da própria história. O que não estava acontecendo há muito tempo, desde que a máquina do Serac foi inventada. Ele inventou uma máquina para salvar a humanidade e ele acreditava tanto nesse projeto de obediência e de sei lá o que, de loucura, que ele ficava ouvindo a própria máquina falando, em momento algum ele questionava. Trazendo, claro, isso a gente mostra numa realidade de seriado extrema, mas trazendo para nossa realidade, muitas vezes nós e os seres humanos de forma geral escolhemos abaixar nossas cabeças e deixar que tiranos digam o que a gente pode ou não fazer, aonde a gente pode ou não ir, com quem a gente pode ou não falar, se a gente deve ou não usar máscara e álcool gel, em vez de se confrontar com as nossas próprias realidades. Não tô aqui desmerecendo o combate contra o coronavírus, de jeito nenhum. A gente sabe que é uma doença séria e tem que tomar muito cuidado. Porém, a gente também não pode abrir mão de todas as nossas liberdades, porque existe um governante ou uma classe científica dizendo que isso é para salvar vidas. Aqui no seriado também era para salvar vidas. E muitas vidas foram perdidas por isso.
existe uma quantidade de médicos gigantes falando dessa questão, principalmente de pessoas jovens usando máscara, de pessoas jovens ficando dentro de casa, porque nós não estamos tendo contato com bactérias, nós não estamos tendo contato com nenhum tipo de vírus, nós estamos tendo contato com a vitamina B, que é tão essencial para o ser humano, e que isso pode sim prejudicar muito a nossa saúde. Tá perdendo a imunidade, né, diante das coisas. Exatamente, claro que eu não sou ninguém para dizer o que deve ou não ser feito, e eu não tô aqui, não é minha intenção falar isso, mas é exatamente para abrir esse ponto de reflexão sobre as questões da liberdade em si mesmo. Não tô falando para as pessoas, não vamos mais ouvir o governo e vamos ser radical. Não é isso. Mas que cada pessoa tenha consciência de ouvir o que o governo tá falando e tomar suas próprias decisões. A gente não pode ser uma massa de manobra cega, entendeu? Eu vi um questionamento interessante que falava assim, quantas dessas liberdades que estão sendo tiradas nesse momento, em defesa da vida pelo coronavírus, e que sim aceitável, eu não estou sendo contra aqui, mas quantas dessas liberdades vão ser restituídas depois que essa crise passar? Então, é mais nesse ponto que nós temos que ficar espertos. Nós não podemos dar a nossa liberdade de maneira arbitrária. A gente não pode simplesmente obedecer a tudo que todo mundo fala como se fosse a última verdade e, enfim. O excesso de todas as correntes de pensamento, né, políticas que já dominaram. Então, quando a gente fala em um controle demais na mão do Estado, decidindo e com opiniões muito fortes, sem olhar de fato todos os lados científicos da coisa, a gente entra num poder do Estado muito forte que acaba se tornando uma ditadura e reprimindo. Se a gente pensa na questão de tira totalmente o Estado, vamos todo mundo na rua brigar com os caras, a gente também tá fazendo um mal, né? Falando na questão da anarquia. Eu vi o documentário e eu não tenho como afirmar se ele é verdade ou não. Por quê? Porque vendo parece ser verdade e ele faz denúncias muito sérias, mas eu não tenho como afirmar se é verdade ou não, porque eu não tenho conhecimento científico, e nem histórico, nem político, nem nada para afirmar, né? Eu sou uma simples jovem nesse caso. Mas ele é interessante no sentido de que ele nos faz pensar que existe um outro lado da história também. É a mesma coisa da cloroquina. Tem muita gente defendendo a cloroquina. Podemos deixar o link dele também, né, no podcast. Podemos. Tem muita gente que defende o uso da cloroquina e também tem muita gente que fala que a cloroquina não ajuda. A própria comunidade científica, ela tá muito dividida nesse sentido, né? Existem muitos estudos para todos os lados e a impressão que a gente tem é que tá todo mundo meio perdido. Então, antes de que as pessoas comecem a aceitar tudo cegamente, inclusive a nossa visão, não aceitem cegamente, a visão desse documentário que não aceitem cegamente, mas que as pessoas façam uma reflexão. É isso que nos torna humanos, acolher as coisas, refletir e responder ao mundo de forma humana, né? Com amor, com caridade, enfim. E até para completar o que eu tava falando, essa questão que o documentário fala, a gente vê também na série, e isso explica muito também, mas também é um fator que influencia na divisão do meio científico, que é a questão do dinheiro envolvido, das grandes empresas e grandes corporações por trás de ações políticas, né, que entram nesse aparelhamento do Estado com a máquina financeira. Então, na série a gente vê que criaram, né, a Delos e a do Serac influenciaram e meio que escravizaram a vida das pessoas. Pelo documentário a gente vê que existem interesses de grandes corporações e interesses econômicos por trás, né, das doenças. E para completar isso, então a gente vê o extremo do poder do Estado, a gente vê o extremo da anarquia, mas a gente também tem que ficar muito esperto com relação à máquina financeira, que também tenta manipular a ação econômica e a vida das pessoas, né? Muito bem, vamos entrar então nesse momento final do nosso podcast, que são as votações. Então, Fernanda, por favor, qual é a sua nota para essa obra western sci-fi que é Westworld? Olha, eu gosto muito da série, muito mesmo, é uma das séries que eu mais gostei de assistir, mas assim, não é 100%, essa terceira temporada, apesar da temática ser muito interessante, eu achei ela um pouquinho mais chata,
assim, no sentido de não dava tanta vontade de assistir. Então, a minha nota é Bacon. Muito bem, nota 4 aí pra essa série. E agora, Bruno, por favor, qual é a sua nota? A primeira e a segunda temporada, pra mim, são sensacionais. Os atores são muito bons, a temática é muito boa, a forma como a série é apresentada é muito boa. Então, eles queriam que essa série fosse a substituta de Game of Thrones. A primeira e a segunda temporada tava correspondendo a isso. E a terceira temporada eu achei que escorregou um pouco menos do que a última de Game of Thrones. Então, deu uma zoada nesse sentido. Não, escorregou bem menos. Então, menos. Que não acabou ainda, pode ser que piore, por isso que... Ah, verdade. Por isso que eu também dou Bacon, senão, olha, se não fosse a última temporada, era um picanha Bacon. Muito bem, então, o Bruno também aí vai fechar com essa nota 4, Bacon. E eu, assim, acho que eu sigo também aí a mesma opinião aí dos meus camaradas. Essa série aí, né, ela começou em 2016, né, ali no final de 2016, e realmente... ninguém esperava, né, e a série ela veio com os dois pés no peito mesmo, com todo aquele plot twist, todas essas reviravoltas que acontecem na série, mas eu tive a impressão que eles tentaram guardar todas essas mudanças, tudo pra primeira temporada, porque a segunda temporada, ela veio 2 anos depois, né, então, todo mundo ficou muito na expectativa, assim, né, daquilo que viria. Ela lançou em 2018, e eu também, né, que daí eu acompanhei a segunda temporada, e eu já percebi que já não teve tanta coisa, assim, igual a primeira, tantas mudanças, né, enfim. E a terceira temporada eu acho que eles, né, novamente aí deram, acho que principalmente vacilaram um pouco, né, talvez é porque eu ainda sinto muita falta aí do parque, queria voltar pro parque, e acho que a realidade não é tão interessante igual ao parque, né. Por esse motivo aí também acho que eu fico com a nota Bacon, né, e vou fechar também aí com a nota 4, e querendo ou não, né, os 3 aí deram essa mesma nota. Então é uma série aí que nós gostamos, né, de alguma forma. A gente não deu nota máxima, mas foi uma nota muito boa aí que, enfim. Pode dizer que é uma série que vale a pena conferir, mesmo com as críticas que a gente fez, e que ela ainda é uma nota parcial, ela pode se recuperar, né? Vai que a próxima temporada venha, assim, avassaladora e traga coisas muito boas pra série. Vamos ver. É uma série que vale a pena assistir de qualquer forma, né? Muito bem, então, né? Então nós estamos aí encerrando mais esse podcast. E citando o Viktor Frankl aqui, ó. O homem que quer tornar-se pessoa tem que abrir guerra consigo mesmo. Então eu agradeço aí a sua companhia. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.